Episódio especial, olê, olê. Não é, Bernardo? Tu não vais começar assim podcast, Vou pois não. sim, vou sim, Bernardo. E agora, só porque disseste isso, eu vou mesmo começar assim o podcast e vou pôr isto na edição Eu final. às vezes E é assim, Bernardo. arrependo-me de nós não termos guião, sabes? Não, temos um, para quem nos ouve, temos assim um pré-guião, né? A gente não faz isto assim, tudo em cima do pé, Claro não que é? Em não, cima do claro joelho. que não. Ui, Mas, planeadíssimo. mas o Bernardo é apanhado muitas vezes na curva, é verdade. Por muitos disparates que eu digo, como este agora. Mas está a ver, foi um belo início do episódio, Bernardo. Como estás? Estás bem? Estou cansado. Muitas candidaturas do ICA para avaliar, que têm que estar prontas até segunda-feira. Este menino vem para aqui. Ai, tal, eu trabalho para o ICA e tal. Isto, estão a ouvir, ouvintes? Isto é assim, é o que vos espera. Mas olha, mas é um trabalho bom, não? É um trabalho bom, muito gratificante e é um entusiasmo perceber a quantidade de projetos que por aí andam espalhados, com pessoas que, inclusive, já tivemos a oportunidade de receber aqui no podcast a assinar alguns dos trabalhos. Portanto, é sempre interessante. Uma delas, inclusive, até foi há bem pouco tempo e eu perguntei qual é que seriam os próximos passos e agora estou a avaliar os próximos passos. É muito curioso, mas por questões de contratuais, não posso também avançar muito mais neste Ui, comentário. o Bernardo assinou um NDA daqueles, olha, se ele se chiba Vários. aqui, várias, se ele se chiba aqui, está tudo estragado. Mas olha, é um episódio especial, sim senhor, de eu ter começado este episódio desta maneira, porque é um episódio especialíssimo, dedicado aqui ao Festival Indie Lisboa, que é um festival que, olha, que traz muito boa coisa aqui para o cinema e para, pronto, para Portugal. As primeiras estreias, muitas, são no Indie Lisboa, de bom cinema. E hoje é um episódio especial porque vamos falar aqui um pouco dos destaques do Indie Lisboa, coisas que eu e o Bernardo quisemos trazer para aqui, para quem também esteja a conhecer. O festival já está a decorrer e, portanto, mas vai ainda até 10 de maio, salvo eu, e há muita, muita coisa boa para quem possa ir ao Indie Lisboa, possa ver, é de aproveitar. E, como sendo um episódio especial, vamos ter aqui nada mais, nada menos do que duas entrevistas. Isto é assim, uma nacional, outra internacional. Isto nós damos tudo, tudo, tudo a vocês. E vocês, olha, nem um e-mailzinho nos mandam, nem uma mensagenzinha. Essa é que é essa, não é, Bernardo? Já lá vai há algum tempo, por Já lá acaso. vai há algum tempo. Andam adormecidos desde os Oscars. O pessoal anda adormecido. Isto o sol rebentou no ar e as Só vai pessoas para a vão menos praia. ao cinema, vão mais para a praia, passam menos tempo no e-mail. Está Exato. mal, Está mal, está está mal. errado. E já a relembrar, então, o nosso e-mail, se quiserem enviar sugestões, comentários, estejam completamente à vontade, é correspondência@freiremarques.cinema.pt. Estejam à vontade, podem enviar-nos e-mails ou mensagens para o nosso Instagram, meu e do Bernardo, está aqui na descrição do episódio. E Indie Lisboa, portanto, mais uma edição do Indie Lisboa, um dos festivais grandes, diria eu, aqui de Portugal, juntamente com outros também, mas é realmente aqui quase que o Cannes à portuguesa, diria eu, porque é aqui nesta altura e tal, início do verão, estreiam aqui coisas boas, que depois normalmente até algumas delas estreiam comercialmente mais para a frente do ano, digamos assim. E é isso. E eu queria já destacar aqui algumas coisas. Pode ser, Bernardo? Deixas-me começar este Claro. episódio. Não Ouvi tens dizer que estás medo do que eu vou entusiasmado com. dizer? Não, 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 porque eu conheço-te e sei que tu deves ter andado aí a ver que propostas de cinema português é que estão a brotar no É São verdade. Jorge. É verdade. E olha, quero começar por uma que, atenção, eu ainda não vi o filme, é uma longa-metragem portuguesa de Portugal, que é o filme Kiss and Be Friends, de Ana Baldini e Rolly Withrow. E sabes porque é que eu falo deste filme, Senhor Bernardo? Não sei, não Há sei. uma Diz-me lá. curiosidade que me liga muito a este filme, por acaso, e que me liga a mim, pessoalmente, a este filme. Há uns meses atrás, eu fui abordado por eles, pelos realizadores, pela equipa, portanto, da produtora, que queriam utilizar uma das minhas músicas para o trailer, um dos trailers. Eles têm vários tipos de teasers trailers, e usaram. E eu depois cheguei mesmo a submeter algumas músicas para a consideração deles, que seriam para entrar mesmo na banda sonora do filme, portanto, na versão final, mas Hum, por azar não entraram,
portanto não, isto é normalíssimo, mas foi a minha primeira experiência a submeter músicas para possivelmente, porque estas coisas são mesmo assim, poderem entrar no quarto de final, não é? Porque, como toda a gente sabe, ainda no outro dia, ainda na entrevista em que falei hoje, que vão ouvir hoje, peço desculpa, com o Pedro Ramalhete, já agora desvendo, de um filme que também está no Indie Lisboa, num filme português, e ele falou exatamente até, por exemplo, da questão da montagem, e há muitas cenas que às vezes são cortadas dos filmes, e portanto, nenhuma das minhas músicas chegou mesmo à versão final do filme, mas no teaser trailer está lá, e foi um gosto trabalhar um pouco com eles e mandar as minhas músicas para eles. E, e pronto, não foi desta, mas deu-me muita motivação para continuar. Portanto, quem sabe, Bernardo, não vais ver, não neste Indie, mas no próximo Indie Lisboa, um filme com banda sonora assinada por mim. Já viste, Bernardo? Olha, isso é entusiasmante, mas o que me disseste fez-me parar um pouco e pensar que tanto o Óculos de Sol Pretos como o Rose, que são os filmes que trazemos aqui neste especial, são Uhum, filmes que têm uma economia visual fora de série. São filmes que, de certa maneira, estão depurados, não têm gorduras, e eu acho que isso é muitas vezes um dos defeitos de várias cinematografias, não apenas da nossa, eh, uhum, que é o fator pastelão. Às vezes são muito pastelões e muito gordurosos nessa medida em que parece que existem não só várias cenas acessórias, como depois também estende, dilata o tempo de uma maneira que não beneficia nem o uhum. drama, nem as sensações. Quer dizer, parece que não há grande justificação, mas com esta à parte, acho que é uma experiência muito gira e espero que de facto consigas. Fica aqui também a publicidade para quem estiver interessado ouvir no Spotify e afins o trabalho do André em termos instrumentais. E quem sabe um dia, André, não estou a avaliar uma banda sonora tua aqui no podcast. E claro que eu vou ser rigoroso, como sempre. Acho muito bem, tens de ter que é a melhor banda sonora de sempre, Bernardo. Nunca ouviste, nem o Hans Zimmer chega aos meus calcanhares. Percebes, Bernardo? É isso que tens de dizer. Vou-te posicionar como um dos grandes autores da composição de cinema português. Exato, já estou a imaginar assim um artigo a sair assim num site qualquer a dizer Hans Zimmer, isso é para meninos, ouçam o André Marques. Vai, Bernardo Freire. Eu já te É disse qual é assim, o teu melhor álbum. verdade, verdade. Ainda não Mas ouvi este novo single, que saiu hoje, curiosamente, que estamos a gravar. verdade, Hoje que estamos a verdade. gravar, não hoje que saiu o podcast. Diferente. É verdade. Mas eu gosto disto e gosto, tenho estado a gostar. É uma coisa até mais ou menos recente, mas já vai há uns anos, por acaso. Tenho feito música e, portanto, tem sido uma experiência gira. Fiz uma banda sonora para uma curta-metragem, de um amigo meu e quero-me aventurar mais nesse mundo. Mas olha, voltando aqui ao Indie Lisboa, portanto, Kiss and Be Friends, vejam, é uma das minhas recomendações. Depois temos também, por exemplo, do realizador multipremiado do At Man Void, por exemplo, dos prémios curtas, Gonçalo Almeida, ele também traz um filme, uma curta-metragem que é tudo, que está também no Indie Lisboa, na competição nacional, portanto deixo também aqui essa menção, esse destaque. Outro destaque, por exemplo, do cinema português, o último filme de João Nuno Pinto, 18 Buracos para o Paraíso. Eu ainda não vi o filme, mas já vi algumas coisas do filme, trailers, etc. E coisas de pessoas também que já me disseram que já viram o filme. E eu tenho muita, muita curiosidade. Acho que é um filme que faz um retrato de Portugal muito interessante e acho que é um filme a não perder. Outro filme também aqui ainda mais ligado um pouco à questão do 25 de Abril, e hoje que estamos aqui a gravar, que é o dia 1º de Maio, Dia do Trabalhador, o filme Mulheres de Abril, de Raquel Freire, que acho que faz aqui um trabalho muito importante para marcar e para dar quase que prestar homenagem e trazer a sua história à ribalta, digamos assim, das mulheres revolucionárias de Abril e das suas várias histórias, aqui de uma forma mais documental, mas acho que é também um filme a não perder. E depois também, olha, vou aqui um bocadinho, antes de passar a palavra para ti, um filme que também tem aqui alguma curiosidade, um filme, mas este não é português, The Blood Countess,
com a grande, agora eu esqueci-me do nome dela, Isabelle Huppert, e portanto parece ser aqui um filme muito negro, mas negro interessante. Portanto, não vai ser Hum. aquele filme comum, digamos, de terror ou assim parecido. E pronto, são assim estes meus destaques. Claro que há muita coisa, mas estou só a destacar aqui algumas coisas mais até da competição nacional. E tu, Bernardo, conta-me Olha, coisas. um dos que queria muito, muito ver, já vi, que era o Rose, do Marcus Schleiser, um E que, realizador. e que, e E que. que, e que já lá vamos, calma, isto também Ui. não pode ser tudo precoce, não é? Queria muito ver o Rose, queria muito ver o Blue Heron, que ainda não consegui, da Sophie Romvari, canadense, a primeira longa-metragem depois de realizar mais de uma dezena de curtas-metragens. Portanto, companheiros do cinema português, não desesperem, a longa-metragem chega, depois de muito Exato. trabalho, por vezes, no formato curto, onde se adquire muita experiência e competências, não só artísticas, como também de gestão de equipa. E, Verdade. por fim, o Drácula, do Rado Jude, cujo interesse eu já tinha assinalado no nosso podcast especial de Verdade. melhores filmes de 2025, quando fizemos referência aos filmes de 2026 que mais antecipávamos. Verdade. Este era, Uhum. para mim, um deles, porque o Rado Jude tem sido um dos realizadores contemporâneos que mais me tem desafiado e que mais me tem eh, Sem dúvida, despertado interesse do ponto de vista experimental, do ponto de vista daquele caos contemporâneo, uhum. cinematográfico que ele provoca, e portanto, mesmo que o Drácula não venha a corresponder a todas as minhas expectativas, estou certo que de algum modo vai despertar interesse. E eu procuro muito essa frescura no cinema. Naturalmente, quando vemos muitos filmes, queremos alguma coisa que nos desafie ou que nos Uhum. provoque, esse lado da cinefilia, não é? E, portanto, Conrado Jude nunca é mais do mesmo. E eu espero encontrar algo de singular neste Drácula. Sim, é verdade. Eu também, eu gosto muito do Rado Jude, acho que é um realizador, lá está, por exemplo, muito único na abordagem que ele faz, dos temas que ele traz, são sempre temas muito contemporâneos e de forma muito, quase carismática, tem um carisma próprio os filmes dele, não sei explicar de outra maneira, mas existe ali um toque pessoal. E isso é muito bom, é mesmo aqueles autores que têm mesmo a sua marca própria e que transparecem isso para os seus filmes. E portanto, e como estava a dizer no início, lá está, Indie Lisboa a ser um festival, mais uma vez, mais um ano, em que tem muitos filmes que estreiam pela primeira vez em Portugal, no Indie Lisboa, e que são filmes que estão a ver bastante bons e que já passaram por outros festivais e, portanto, aproveitem e vão conhecer a programação. E se calhar, Bernardo, íamos então começar, como tu também disseste, e muito bem, e que eu também falei, estive à conversa com o realizador Pedro Ramalhete, de outro destaque de uma das estreias portuguesas, portanto, no Indie Lisboa, o filme Óculos de Sol Pretos, que eu vi e que gostei imenso, e quero saber muito da tua opinião, Bernardo. Tan, 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 tan. Mas antes de irmos a isso e à tua crítica ou análise, vamos então ouvir a minha conversa que tive com Pedro Ramalhete, não só sobre o filme, mas também sobre como filmar e filmar em Portugal. Ouçam que é bastante interessante. Silêncio no estúdio, por favor, estamos prontos para filmar. Um sobre um primeiro. Marca. Tu pensas que vives aqui, mas a tua vida não é isto. E os seus projetos? Já encontrou o seu filme? O meu filme. O amor? Como está? Amor, espaço. Dinheiro e beijinhos, quem é que não precisa? Joãozinho, Joãozinho. Alô, Joãozinho? Claro, oi. Queres vir fazer um filme? Um filme? Sim, são uns dias como reforço na produção. Conto contigo? Alinhou? Muito bem. Sangue novo. Toma lá o cinéfilo. E então, Joãozinho, sabes o que é isto da produção? Sim, acho que sim. Estou muito tempo acordado. A ouvir os lamentos dos outros. É esse o espírito.
Pronto, estás apresentado. Meus amores, vamos às posições iniciais, preparamos para ensaiar. Vamos filmar! Ok, é assim, isto não é Hollywood, bebê. Não há dinheiro para figurantes, façam magia. Queres que eu te diga? Estão contentes? Sim, e tu? Também. Boa. Agora vamos voltar ao desemprego. Opa, não digas nada. Não, pelo menos tu, não é, Joãozinho? Até já! E temos agora aqui no podcast o realizador Pedro Ramalhete. Pedro, muito bem-vindo ao podcast Freire Marques no Cinema. Está tudo bem por aí? Obrigado, André. Está tudo bem. E contigo? Também, muito obrigado. E Pedro, olha, o teu filme, Óculos de Sol Pretos, está agora, pronto, no Indie Lisboa e é a tua primeira longa-metragem. E eu queria-te perguntar, logo assim, a abrir a entrevista, ou a pequena conversa, que tal foi este desafio, enquanto realizador, de fazeres uma longa-metragem? Foi um desafio bastante feliz. Foi uma concretização de um objetivo que tinha há bastante tempo, que é realizar um filme no formato longo. Ahm, e foi uma oportunidade que surgiu de um trabalho pessoal, não é? De aproveitar ali um tempo que todos tivemos, um bocado para nos dedicarmos ao que quer que seja, que foi a pandemia. E, e foi uma ótima oportunidade para parar um pouco, pensar, redefinir objetivos, pensar um pouco o que é que queria mesmo fazer e acabei por refletir um bocado sobre as minhas experiências dos últimos anos, visto que antes de ser realizador sou técnico de cinema e trabalho em cinema já há algum tempo. Então, aproveitei esta oportunidade para refletir um pouco sobre mim, sobre algumas histórias que me contaram, sobre os meus colegas, e foi isso. Foi um desafio, se calhar é uma palavra que implica algum esforço, e não sem é que não dúvida. tenha havido, houve momentos complicados e mais difíceis de gerir, mas Obviamente. foi um gosto tremendo fazer este filme. Acho que é um filme que reflete bastante a rodagem que tivemos. Um filme leve, de amor, de proximidade, de afeto. Um, Acho que o desafio foi abraçar tanta gente. Foi um desafio bom. Muito bem, e lá está, e agora ele está no Indie Lisboa, e efetivamente ele, na página do Indie Lisboa, eu vou passar a citar, diz que Óculos de Sol Pretos é uma comédia melancólica sobre as dinâmicas de uma equipa e as turbulências e superações da produção de uma rodagem de cinema. Uma homenagem, lá está, à família do cinema português. Ah, Uhum. Esta homenagem, lá está, tiveste muitos trabalhos enquanto assistente de realização. Esta homenagem à família do cinema português, tu achas que esta família do cinema português representa também a típica, digamos, família portuguesa? Se é que se pode dizer isso. Isso é uma pergunta muito complicada. É, sim, não Ah, sei se sabias para o que que, é que que vinhas, Pedro, mas implica, olha. que implica o que é uma família, o que compõe uma família. Ou seja, não sei se consigo corresponder a esse paralelismo com uma família, porque Uhum, deveria, acho que o meu conceito de família acho que não é estanque. Quando pensámos neste, integrar a palavra família na sinopse do projeto, tinha mesmo que ver com afinidades e com proximidades que temos com certos técnicos, com uhum, certos realizadores, com certos argumentistas, produtores e por aí fora. Ou seja, família aqui no sentido tem mais a ver com uma irmandade e com uma proximidade de gostos e de partilhas do que, realmente, não sei, a uhum, organização institucional de família. certo. Mas sim, acho que há bastantes referências, mesmo que sejam muito localizadas e muito pessoais. Uhum, Algumas acabam por ser um pouco mais óbvias sobre certos filmes, certas pessoas. Por exemplo, um dos meus planos preferidos do filme. ah, aparece um dos grandes chefes de maquinistas do cinema português, que é o Manuel Ramos, também conhecido como Manuel dos Cavalos. uhum. Ah, então essa família é uma coisa que é um bocado a minha família. Foram pessoas com quem eu fui me cruzando, e não foi só o Manel, também foram alguns Claro, atores. os atores. Muitos dos atores deste filme são amigos meus, são eles próprios técnicos de cinema.
Portanto, ou seja, a família aqui é mesmo, tem a ver com a afinidade que fui criando com certas pessoas Sim, sim, ao longo desse tempo. claro. E o género de eu dizer quão gosto deles e quão são importantes para mim, e às vezes não só aparecem nos créditos de vários filmes, Uhum. mas eles são a força física e também intelectual. Há que não desprezar a cinefilia de vários dos técnicos e a sensibilidade de vários dos técnicos, que às vezes, pronto, resume-se só a estarem nos créditos dos filmes, Uhum. mas que ajudam mesmo muito, e às vezes são mesmo braços direitos e Sim. suportes para os realizadores de formas inimagináveis. Sim, sem dúvida. E no cinema eu acho isso muito interessante. As pessoas às vezes, até pessoas que não estão ligadas ao cinema, obviamente, não têm muito esta percepção, mas eu, corrijo-me se eu estiver enganado, mas eu julgo que sim, porque é isso, às vezes são 12, 14 horas de filmagem, fins de semana passados todos juntos, não é? Portanto, as pessoas Uhum. jantam, almoçam, dormem juntas, ou no mesmo Uhum. local, e portanto é diferente de um trabalho de 9, 18, em que as pessoas podem nem sequer almoçar juntas e depois cada um vai à Uhum. sua vida, não é? E aqui não, uma rodagem, há uma proximidade muito diferente, porque obviamente as pessoas a almoçar, a jantar, a dormir juntas, não é? Criam Uhum. Totalmente. outro tipo de relações, já não é só trabalho, não é? Obviamente, já é Uhum. a sua personalidade, as suas coisas pessoais e por aí fora. Sentes que é uma carta Não, de amor ao cinema português, este teu filme, em certa não medida? sei, não sei se foi, se é, não foi intencional, no Muitíssimo. sentido de sei que estou a fazer uma carta aos realizadores todos que gosto. O que é certo é que eu não sei fazer outro tipo de cinema que não o cinema em Portugal. Não sei se alguma vez saberei fazer cinema fora de Portugal. Estou confortável com a ideia de fazer cinema em Portugal, Uhum, e muitas das minhas referências são cineastas portugueses. Portanto, ah, parecia-me natural fazendo um filme sobre uma rodagem uhum, de um filme em Portugal e sendo calorosa, afetiva, que pudesse passar por carta de amor à cinema portuguesa. Seria, claro. acho que me parece natural que assim seja. Não foi intencional, Mas acho que foi é, exatamente, natural. mas faz parte, exatamente, é natural. Uhum. E sim, tem coisas, obviamente, as coisas positivas, mas as coisas também negativas, lá está, toca em assuntos Claro. como a precariedade, ah, O bullying o também, que é uma bullying, coisa. exatamente, laboral, Esta coisa ah, de se fazer a praxe aos novatos é uma coisa que se vê muito ainda, e consegue ter níveis de agressividade muito grandes. Mas exato. como somos todos, não somos todos pretos e brancos, somos cinzentos de alguma forma, há que também perceber, às vezes é difícil e é condenável, obviamente, atos de bullying, mas às vezes é preciso perceber também quem é que são estas pessoas que, ou seja, no filme vê-se, por exemplo, há uma cena de bullying que é muito evidente e Sim. bastante violenta, eu acho. É um exagero, acho que nunca vi nada assim tão forte. Uhum, Se calhar já vi, e estou a ser injusto. Mas da pessoa que tinha em mente a ter aquele discurso, nunca vi nada assim tão agressivo. uhum, Mas sinto que era preciso ter alguma coisa violenta daquela personagem para nós percebermos que aquilo também é reflexo de passou por aquilo, foi uhum, ele próprio para achar, é vítima de alguma forma de condições laborais precárias e, como disseste, muito intensas, muitas horas de uhum, trabalho, muitos dias seguidos, um trabalho às vezes fisicamente muito exigente, uhum, e então acho que também há esse lado da precariedade como um complemento às personagens e justifica de alguma forma certas atitudes que são reprováveis, claro. mas que as justificam de alguma forma. Ah, não são todas aceitáveis, claro, Exato, exato, mas percebo. são naturais e vêm-se muito. Às vezes é uma coisa frequente. Muito bem. E agora, gostava de que comentasses esta frase. Estás preparado, Pedro? Força. O cinema é uma canseira. Não sei se podia dizer, se isto é spoiler. Não, podes, claro. Ah, cinema é uma canseira, acho que se prende com aquilo que Sim. estávamos a falar ainda agora. Acho que é.
Ou seja, do ponto de vista de alguém cujo objetivo, ou digamos de um ponto de vista mais ingênuo, um sonho é fazer cinema, esse sonho pode ter algumas coisas ligadas ou seja, idealizadas, imaginando que será tudo um glamour, que é fácil, que é Mais uma oleodescas, fruição. não é? Aquela coisa oleodesca. Oleodescas, e tem tudo a ver com o imediatismo, tem tudo a ver com a fruição da ideia, materialização de uma ideia. E as coisas têm caminhos muito mais sinuosos, muito mais complicados e imprevisíveis do que isso. E implicam um trabalho que lá está, como estávamos a dizer, de muitas horas, de condições que às vezes são insuficientes para os filmes que se propuseram a fazer. Uhum. E então o cinema é uma canseira, mas nós continuamos a querer muito fazer porque acho que ainda temos no horizonte esta ideia de materializar um sonho, a visão de alguém. E a rodagem é uma fase, parecendo que não, até bastante inicial. Ou seja, olhando do ponto de vista olhando Uhum. para a pós-produção como uma fase de escrita do filme, é uma fase que ainda demora bastante tempo. Sem dúvida. Então a rodagem ainda é uma miragem do que é que o filme pode ser. E aquele esforço todo que fazes para concretizar a rodagem de um filme é uma canseira, sem dúvida. Mas é uma canseira que tem sempre o objetivo final de acreditar que o Sim. filme vai ser alguma coisa. Tu agora fizeste-me lembrar, eu já não lembro quem era, mas acho que era alguém que tinha trabalhado, não sei se era com o Tarantino ou com alguém, um documentário qualquer, eu vejo muitos documentários, e fizeste-me agora lembrar que eu lembro de uma cena qualquer em que eu acho que era um operador de câmara, ele estava muito, muito chateado, disse que a única coisa que estava chateado com aquele realizador, que já trabalhava muito, era que houve um filme qualquer em que ele teve lá uma cena qualquer muito complicada e aquilo, o gajo ficou tipo com as costas todas lixadas e não sei o quê. E depois que aquela cena nem sequer entrou no filme. E eu lembro-me, eu chorei a rir quando ele disse assim, e nem, na altura ainda dos DVDs, e nem nas deleted scenes. Ele assim, e nem aí. Tipo, tive aquele trabalho É, todo para nada. é verdade. E às vezes acontece, Ma- não Acontece, mas as dores de costas do operador, desse é? operador Ficaram. hão de ser equivalentes à dor de cabeça que foi para o realizador montar o filme. Sem dúvida, Ah, sem dúvida. Porque às vezes é mesmo cortar uma cena é das coisas mais difíceis. E, por exemplo, neste filme, este filme tinha um rough cut de 2 horas. O filme tem 1 hora e 12. E morei, exato. E tinha, ou seja, o argumento escrito e filmado deu uma versão de 2 horas, 2 horas e pouco. E era uma versão bastante apresentável, ah, mas era outro filme. Depois há muita coisa que ficou de fora, porque é isso, uma pessoa, um realizador, chegando à montagem com as pessoas com quem se reúne, tem que encontrar a versão justa, não é a versão. Uhum. E a versão justa às vezes implica mesmo bons planos e boas cenas terem que ser cortadas. Claro, Ah, claro. Às vezes é difícil Essa gestão, não é? convencer, essa história é difícil, mas convencer os técnicos do porquê. Vê lá se não Mas tens daqui a uns tempos algum operador de câmara a dizer o Pedro não pôde esta cena. estou preparado. Mas no meu caso, o meu operador de câmara era o meu diretor de fotografia, portanto, ele já viu o filme, já está já tá, já tá tudo sanado. Está tudo sanado, boa, boa. E isso, olha, isso até faz uma boa ligação aqui à próxima questão que eu te queria fazer, antes de irmos aqui para as questões finais, que é, isto é uma pergunta muito pessoal, porque eu achei maravilhosa uma cena em que o produtor chega, e há ali uma espécie de um duelo western quase, em que o produtor chega, olha, como estavas a dizer há pouco, não é? Não sei se posso dizer ou não, mas ele diz qualquer coisa do género, era em 2 dias ou 3, ele, não, tem um dia e é isso, e acabou. Ou umas horas, já não me recordo. E eu achei maravilhoso porque aquilo era uma coisa ali, uma discussão, uma negociação muito forte e quase de costas voltadas e pronto, ok, chegámos a este consenso e agora tu ficas aí, mas não te metes mais nisto e vamos lá fazer isto em um dia. Isso é mesmo, isso acontece mesmo assim. É exagero do filme, é a parte ficcional mais exagerada do filme, como estavas a dizer, por exemplo, há pouco, ou é uma coisa, porque eu tenho ideias que isso pode acontecer, mas não tão assim, tipo duelo, não é? Digamos assim, mas adorei essa cena, Pedro, muito boa. Ri muito. Ok, obrigado.
Definitivamente que é um exagero. Mas é um exagero que parte de um lugar de realidade. Exato, não é? Tipo, Ah, há aquele clichê à volta disso, não é? Mas que sim, sim. nunca sei Ou bem se seja, é. acho que há um lado, eu quis e foi propositado que o realizador e o produtor fossem assumidamente personagens estereotipadas. Exato, Um exato. lunático e o outro mesquinho, É isso, pequeno, tens essa. mas Exato. que desse lado mesquinho ele sabe, isto no caso do produtor, desse lado mesquinho sabe que qualquer coisa grandiosa vai sair daí. Uhum. Um, um, e não sei, acho que tem tudo a ver com a palavra constrangimento. Hum. Acho que é uma coisa que há de fazer outras cinematografias de outros países, mas queria falar da portuguesa, acho que é uma das coisas que faz o cinema português ser melhor. Isto é um bocado difícil de dizer porque é muito ingrato para vários realizadores e vários chefes de departamento e mesmo até para produtores Uhum. uh, fazer um elogio ao constrangimento, mas eu acho que ele é verdadeiramente importante. E estava, por exemplo, um dos filmes que, que é uma grande referência para mim, é o Bobo, do José Álvaro de Moraes, e há uma história que se conta que explica bem esta coisa do constrangimento, que é o filme teve um período de filmagens, creio, de 10, 12 anos, entre o primeiro dia de filmagem e o último dia de filmagem. Poças, uma vida E inteira. Hum. é verdade. E foi filmado nos estúdios da Tobis, ali perto da Quinta das Conchas, e a certa altura eles não conseguiram manter os mesmos decors, não conseguiram filmar no estúdio principal, porque havia outras produções a Pois, entrar, e uma delas foi o Francisca do Manuel Oliveira, o Silvestre do João César Monteiro, entre outros, e às tantas eles estavam num sótão, ou num estúdio, num sótão, a filmar um interior e não conseguiam fazer som direto porque os outros filmes estavam a rodar lá e em ouviam-se baixo. produtores aos berros, atores em cena, realizadores a dar indicações, material a ser carregado e, e pronto, isto para dar uma imagem de um constrangimento. Há vários, há imensos, Ah, podemos estar aqui muito tempo a falar deles, mas de um constrangimento que ganhou-se este lado mitológico que é o Bobo, no som do Bobo, nos diretos do Bobo está toda a história do cinema português, ou uma grande parte da história do cinema português, mas que em termos práticos deve ter sido uma dor de cabeça, porque é um realizador e os atores a tentarem trabalhar e a não conseguirem porque exato. tem outras coisas a acontecer. Pronto, esta é uma história do cinema português. Há outros constrangimentos mais sérios, mais difíceis de gerir, ter mapas de rodagem de 10 semanas, passarem para 5 semanas, o que é Exato. que cenas que vão à vida ou que são sintetizadas noutras cenas. Ou Uhum. seja, um realizador que saiba gerir este constrangimento e que o saiba surfar divertindo-se e motivando os outros, torna a experiência melhor e torna também, e pode tirar o melhor do filme. Às vezes há cenas que estão muito insufladas e às vezes o constrangimento serve para percebermos o que é que podemos, qual é a melhor frase que está naquela Uhum. cena, que está escrita naquela cena e o que é que podemos tirar dela. Muito bem. Um, Muito bem. Olha, Pedro, só para terminarmos aqui, só que umas perguntinhas uhum, mais rápidas, também. uhum, Também verifiquei aqui, isto é, segundo se conta, como estava também no site do Indie Lisboa, aliás, um dia Paulo Rocha uhum. terá dito a Henri Langlois que o cinema português podia caracterizar por três adjetivos: anárquico, artesanal e visual. Queria te perguntar se tu concordas. Isto sobre o cinema português. Cinema português. Uh, sim, esse texto do Ricardo Vieira de Lisboa é muito bonito e eu fiquei É, não muito, é? muito comovido com as palavras dele. Por isso é que eu fui lá buscar Um, coisas. sim, sim, sim. Foi uma boa Um, preparação. sim. O, sim, é anárquico visual e qual é a terceira? Artesanal, Já não, artesanal. artesanal. Artesanal, creio que sem dúvida. Sim. Anárquico, uh, sim, acho que sim. Teria que puxar um pouco pela cabeça para me lembrar assim de casos específicos, mas não sei se o anárquico tem a ver com a forma, se tem a ver com Pois, o meio de produção, mas, mas acho que são três palavras justíssimas para um certo para o tipo cinema de cinema português. português. Acho que sim. Muito bem. E nem que seja pelo sentido do que é o cinema português.
Ou Sim, seja, sem o dúvida. é um filme de Miguel Gomes, um filme da Teresa Vila Verde, um filme da Rita Azevedo Gomes? Uhum. São filmes, são do mesmo tipo de cinema? Ou Pois, seja, é difícil, não é? Exato, são sim. filmes são cineastas que eu adoro e cabem no mesmo saco. Ou seja, é bom esta pluralidade. Sim, Se a sim. anarquia tem a ver com pluralidade, acho que o cinema português Acho que sim, consegue sim. ser um pouco plural e ter várias identidades e várias vozes que se distinguem entre elas. Sim, sem E dúvida. isso sim. Muito bem. Acho- E, Pedro, entre assistente de realização ou realizador, o que é que tu. Se pudesses fazer, vá, só uma coisa, eu sei que isto é um bocado bimbo de perguntar, mas ahm, em que papel te revês mais ou gostas dos dois? Agora, realizador até de uma longa-metragem foi a primeira vez. Como é que foi Uhum. essa, Sim, eu essa acho que a experiência? resposta é muito óbvia. Se eu pudesse, teria a Exato. vida toda a escrever e na semana a seguir a filmar. Uau, ok. Acho que faria isso da vida sem problemas nenhum e estaria muito feliz. A realização é um caminho e foi a minha escola. Foi a minha Uhum. segunda escola de cinema, não só Boa. assistência de realização, mas como a produção, Uhum. de aprender o que é estar em set, o que é fazer um filme, o que é pensar no filme, não só intelectualmente, pensar Sim, sim. na construção narrativa, visual, formal, etc. Mas mesmo pensar o que é fazer um filme em termos de produção. Acho que é importante o realizador ter sempre um pé na produção, então Uhum. eu sinto que foi importante e continua a ser importante, porque continuo a fazê-lo, a trabalhar nos filmes de outras pessoas. Um, Acho que é importante esta ideia, ou esta coisa de me ter e de me continuar a formar, a fazer Nesse sentido. Sim, sim. Sem dúvida. essas funções. Muito bem. E olha, só para terminarmos, Pedro, para não tirar também muito mais do teu tempo, queria que me Uhum. dissesses 5 filmes portugueses que venham assim à tua cabeça de Ok. eleição teus. Uhum. Recentes, Ah, antigos, o que for. sim, acho que diria assim à cabeça aquele querido mês de agosto, o Miguel Gomes, o- os Mutantes da Teresa Vila Verde, Uhum. ah, Mutantes, são mesmo muitos. Porque vi há pouco tempo e, Pois às vezes é aquela coisa, a pessoa e vê ou revê, não é? E lembra-se mais rapidamente, não é? Vem à memória sim, mais sim. rápido. Sim. Porque vi há pouco tempo e gostei, não estava à espera. O último mergulho do César Monteiro, Ah, sim. o, o Dia do Desespero do Manuel Oliveira e não sei, o Sangue de Pedro Costa. Se podia ser qualquer Ok. filme de Pedro Costa, não sei. Muito E bem. ficaram, são os cabeças de série. Ah, é uma bela lista, exato. Eu ia. São os dos cabeças de série do cinema português. Podia ter ido a outros, sei lá. Também deixa-me também puxar um bocado a brasa da minha sardinha, mas Força, força. acho que o Amor Avenidas Novas de Duarte Coimbra, Os Caçadores de David Pinheiro Vicente, Sim. sei lá, são filmes um bocado de amigos meus, mas que são filmes bastante importantes para mim. Haverá outros também. Acho que o Entroncamento acaba por ser um filme importante, de alguma forma, para o cinema português. Uhum. Um, e, e, há, e há Malta Jovem, O Sol Menor do André da Silva Santos, acho que também é um filme Uma curta-metragem. bastante. Muito bem. Sim, 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 sim. Acho que está a vir uma. Só para não estar aqui só a falar em nomes mais Sim. consagrados, Mais mas que sim. está agora a haver uma nova fornada de realizadores e alguns têm o privilégio de ser amigo, que dão boas esperanças para o cinema português. Sem dúvida, Ah, sem dúvida, sem dúvida. E olha, Pedro, antes de me despedir, olha, também agradecer-te, obviamente, a tua disponibilidade, estar aqui no podcast uhum. e dizer-te que gostei bastante do filme, mesmo, ri bastante, Obrigado. mas emocionou-me bastante. Achei um filme muito, muito humilde e muito humano. E achei Obrigado. verdadeiramente uma carta, e digo uma carta de amor ao cinema português, porque lá está, não, acho que uma carta de amor, na minha perspectiva, isto é muito pessoal, não tem que ser uma coisa Uhum. só de elogios e de flores e do que for, tem que ser uma coisa que mostre os defeitos, que mostre o dia a dia, as quesílias, as coisas boas, o que houver, não é? E acho que o teu Uhum. filme encapsula muito bem tudo isso, pelo menos do meu ponto de Uhum. vista. Pronto, queria só passar isso. E pronto, não sei se quer dizer mais alguma Agradeço. coisa, Pedro.
Não, agradeço-te. Não sei quando é que vai passar isto, mas dia 3 de maio estreia o Força. Óculos de Sol Pretos, às 9h30 no São Jorge, depois volta a passar dia 6 de maio às 2 da tarde e 9 de maio no Cinema Ideal às 9h30 também. Se Muito tiverem a bem. oportunidade, vejam não só este filme, como toda a competição nacional de curtas e longas do Índio, É isso que mesmo. acho que está bastante interessante, tem nomes, acho que fazem uma boa conjugação entre nomes já consagrados e nomes novos. Há um filme que eu estou desejoso para ver, que é o Segundo Amor, do Rodrigo Segundo Braz amor. Acho que é Teixeira, assim. Sim, sim. que é uma... Ele tem uma curta-metragem que eu gosto muito, que é o Miraflores, e estou muito curioso para ver o filme dele. E Nestes dias vai estar pelo Indie Lisboa, por lá. sim, acho que vou ver bastantes coisas. Depois há o filme do Rádio Júlio, também queria ver muito, e o filme do Alexander Koberidze, o Hum, georgiano. Tem o filme Dry Leaf, que também me parece assim, um grande filme que muito estou bem. desejoso para ver. Muito bem. E já agora, não sei se ainda é muito cedo, se calhar é muito cedo, já há alguma questão de estreia mesmo a nível comercial? Óculos de Sol Preto, ou para já ainda é só no Indie Lisboa, ou noutro festival em Uh, Portugal? Há várias ideias, Ok. não posso divulgar ainda porque não é nada certo, mas há várias Certo. ideias e vamos apresentar brevemente. Boa. É divertida, eu acho. Boa, boa. Olha, ficas sempre desde já convidado para sempre que quiseres aparecer aqui no Obrigado, podcast. André. Muito obrigado pela disponibilidade e até à próxima. Bem, como estava a falar há pouco, um corte de 2 horas e pouco para 1 hora e 10 Ah, é pois é. obra. É obra. E é preciso também coragem. É preciso também Sem coragem, dúvida, sem dúvida. ah, porque muitas vezes temos aquela ideia pré-concebida da hora e meia, ok? Uhum. Portanto, Pedro não cedeu a essa tentação da redonda hora e meia e percebeu que havia gorduras ou excessos que de facto podia remover sem danificar o núcleo da história ou sem retirar elementos da mensagem que ele, em Fulcrais, não última é? Uhum. instância, queria fazer passar. Sim. Portanto, lá está, um filme sobre a produção de cinema e, em particular, a produção de cinema mais de guerrilha, não é? Aquela produção muito à portuguesa, À portuguesa, exato. com meios leves, equipas pequenas, ágeis e que muitas vezes conseguem brilharetes, outras vezes saem completamente frustradas as expectativas. É uma arte difícil, o cinema, é uma arte grupal, uma arte onde estão muitos egos, meios envolvidos, e Uhum. eu creio que nunca é descurar o esforço que se faz em Portugal, ainda para mais com todas as condições socioeconómicas e culturais adjacentes. Não tenho essa disposição de descurar trabalho árduo e tudo o que as pessoas deixam de fazer. Falaram dos fins de semana e é verdade, muitas vezes têm o tal trabalho das 9 às 6 e depois vão filmar aos fins de semana, muitas vezes perdendo tempo com a família, perdendo tempo com relações amorosas, porque de facto existe um sonho que noutra entrevista o Pedro também disse que é muito imediato e muito ansioso de filmar, mas que Uhum. depois na prática o filme Óculos de Sol Pretos acaba também por ser um filme sobre o que acontece entre os momentos de filmagem. E Uhum. são tempos muito longos, portanto, às vezes para filmar uma cena de 3 4 minutos, estamos É uma tarde inteira, uma... no platô Uhum. 3 horas, o que seja, há equipamentos para montar, há condições para reunir, há pessoas para chamar. Se o realizador quiser uma determinada hora do dia para captar aquele período Sim, do pôr do sol, ou do nascer pôr do do sol, sol, sim, quer sim. dizer, há toda uma série de condições logísticas e este óculos de sol pretos acaba por ter esta sensibilidade muito particular que tem que ver com as vivências do realizador. Aliás, é um filme que se nota que é muito pessoal, não Sim, é? sim, sem dúvida. Muito pessoal. A própria personagem principal, o João, que é interpretado pelo Henrique Gil, acaba por ser quase que um alter ego do realizador. E eu penso que isto não é polémico de se afirmar. Ele Sim, é não, não. uma personagem
godariana, é um cinéfilo desajeitado que está a viver de maneira precária em Lisboa. Depois a Clara, que é interpretada pela Júlia Valente, acaba por chamá-lo para esta rodagem, que é como se fosse aqui o call to action, é o despertar para a aventura, não é? Na jornada do Sim, sim. herói. E, e depois eles eram colegas de faculdade, ele está com dificuldades, ela também assume uma posição inferior na rodagem do filme, ela deseja ser uma produtora, ele deseja ser um grande argumentista e acabam ambos em funções menores, mas relevantes dentro da produção, da Uhum. estrutura da produção. E este filme acaba por entoar uma certa máxima também de Godard, que é tudo o que precisas para fazer um filme é de uma rapariga e de uma arma. Na prática, é muito isto. E tu reparas que a inclusão Sim. da arma no filme não me parece ao acaso. Não me parece ao acaso. E, portanto, é um filme lúdico, é um filme que está mais interessado na forma do que na narrativa. Nota-se que há muita complicidade entre os atores, há um certo à vontade que complementa muito bem o filme desde o primeiro plano. Há sequências de cinema mudo que nos remetem ao cinema do Buster Keaton ou até aos romances melodramáticos do Frank Capra, dos anos 20, ou mesmo do Frank Borzage. Uhum. Outros levam-nos, claro, à Nouvelle Vague. Agora, não deixa também de ser um filme esquemático, um filme que, apesar de estar bem conseguido do ponto de vista conceptual e depois da maneira como se desenvolve com uma economia muito interessante, uma economia visual muito interessante, mas o que quer dizer é que há uma intenção muito real e palpável de homenagear o cinema português, as pessoas que lá trabalham, Uhum. um pouco a desprezo desta relação entre o Henrique e a Júlia, o João e a Clara, que acaba por ser quase um pretexto para o filme acontecer, mais do que realmente o coração do filme. E penso que a maneira como o Pedro escolhe resolver a história é excessivamente ambígua, quase como uma afirmação uma confirmação daquilo que eu Sim. acabei de dizer, que é isto não interessa realmente a relação entre eles. O que realmente importa é esta jornada de trabalho, é a relação mais ou Sim. menos saudável no platô, é a festa no final, é o aparecer de cómico do produtor, o duelo western, como Uhum. disseste bem na entrevista, entre o realizador e o produtor. O aspecto melodramático que referi há pouco não é à toa, porque há aqui um exagero, claro, que acaba por ser muito orgânico à linguagem visual do filme, e portanto, este Óculos de Sol Pretos é um filme que eu respeito, é um filme que posiciona o Pedro Ramalhete no mapa do cinema português, mas também acaba por revelar as suas fragilidades, que tem que ver um bocadinho com o amadurecer das relações principais do filme, que depois nos levam a um desfecho de maior impacto, um desfecho mais envolvente e que de facto nos faça perder um pouco a cabeça com o filme, em vez de ser um bocadinho suave na sua abordagem, na maneira como deixamos a sala de cinema depois do filme. Sim, estou a perceber, Não sei estou a se me estou perceber. a expressar bem. Sim, acho que o que tu queres dizer é mais ou menos no sentido em que o filme é efetivamente assim, um filme um pouco meta, não é? E um Uhum, retrato sem do, dúvida. do cinema português e da própria experiência dele, ele falou isso na entrevista, e da própria experiência do que é, e é um retrato social desta altura e do que é o cinema português de agora, contemporâneo. Não esconde nada disso, é de bastidores, mas é do dia a dia de quem faz o cinema português, e é isso, é um filme que depois tem momentos muito cómicos e é muito engraçado. O tal duelo e outras cenas são muito, muito giras. Toda aquela cena da arma, etc., também dá ali algumas gargalhadas. Mas é um filme que é muito. É isto. O cinema português é isto. Os bastidores do cinema português é isto. E, portanto, quando és assim. Levado, não é, para um ambiente que é às vezes quase que demasiado real, não é?
pode ser um pouco até assustador, portanto tem ali é um pouco ambíguo nesse sentido. E eu achei isso muito, muito bom e lá está, uma lufada de ar fresco, até nesse sentido, para o próprio cinema português. É o cinema português a olhar para ele próprio e isso é interessante quando é bem feito. Não é? Viste, Bernardo? Eu aqui a ser crítico também. Tum, tum. Acho que deste um belo complemento e lá está. O filme posiciona-se de maneira distinta dos seus pares Sem e dúvida. só isso revelam no Pedro uma voz a acompanhar. Olha, um pouco como estávamos a dizer, com relação, por exemplo, ao Radu Jude, né? Quer se goste, quer se não, quer se ache melhor ou pior, é um realizador que tem um estilo muito próprio. Eu acho que o Pedro Ramalhete também tem o seu estilo, lá está, acho que era isso que também querias dizer, Sim. e que, portanto, e encaixa-se dentro do cinema português. Lá está, vês este filme e agora verei próximos, não é? E isto é a primeira longa-metragem dele e quem sabe, não é? Não se vai ver e perceber-se logo, ok, isto é um filme do Pedro Ramalhete. Estás a perceber? Tipo esta frase, é um filme de... Exato. E dar aquele Exato. cunho Essa voz pessoal. autoral que Exatamente. ele está a desenvolver e que penso que neste Indie Lisboa vai começar a deixar marca. Muito bem, é isso mesmo. Portanto, Óculos de Sol Pretos, também outra recomendação do cinema português, de Pedro Ramalhete, que também está aqui na programação, também outro belo filme para irem poder espreitar. E outro filme agora, Bernardo, é um filme internacional, o filme Rose, protagonizado por Sandra Hüller, do realizador Marcos Schleiner, espero estar a dizer bem, Schleiner, mas tu é que saberás melhor, Bernardo, porque tu andaste ali a trocar uns bitites com o senhor Marcos. Verdade ou mentira, Bernardo? É verdade, ele foi muito generoso, muito acessível e eu espero que gostem da entrevista. Ich habe nie denken können früher an einen Morgen. Viel zu sehr beschäftigt, aus dem Heute-Heil herauszukommen. Das ist die Susanna. Unbescholten, gottesfürchtig, in allen weiblichen Arbeiten geschickt. Ich weiß, was ich gesehen habe. Mir scheint, du bist nicht ganz gesund in deinem Kopf. Du hast mir das Maul verboten. Lüge! Alles Lüge! Unmögliches kann man sich wünschen. Leben kann man es nicht. Wir sind gar nicht von Gott. Wir haben uns nur ausgedacht und uns erfunden. Wer bist du? Marcus Schleiner, thank you very much for taking the time to talk about your new film, Rose. I've been a fan since Michael, and that was quite some time ago. Some 15 years ago. Oh yeah. And it impacted me in a way that I can remember. But now with Rose, you have a film led by Sandra Hüller and Carol Braun, and won the Silver Bear at the Berlin Film Festival. How are you and how have you been receiving the film's international success? First of all, thank you for the invitation to talk about my work. And to be honest, nothing I ever did in my artistic profession gained so much love and interest in the audience. So this is something I have to cope with right now. But I mean, I have no words. It's fantastic that when you work on something that you believe in from the very beginning, when you work on something that takes 8 years of your life, from the very first line you write till the very hard process of finding the money and producing, and then 1 year of shooting and things like this. And when at the end of it, the international press and the audience comes to watch the movie and loves the movie and talks about it, that's the best you can gain. That I always say I'm not so very much interested in winning prizes, you know. I mean, prizes are super, but the biggest, the most important prize is the audience, the public, the people who come to see it. Because if no one comes to see it, all your work, all your thinking, all your ideas are meaningless. So the audience is giving my work meaning right now, and this is something I'm very grateful for. Perfect. Let's talk a little bit about the film. The story takes us to the early 17th century in Germany, amid the 30 Years' War.
And a mysterious soldier named Rose arrives in an isolated village. She is silent, marked by a scar in the face, and claims to be the heir to an abandoned property. Over time, Rose integrates into the community and becomes an essential part of it, until eventually the hidden truth begins to surface and unsettles everything. So, Marcos, this is almost a collective biography of women who, throughout history, for various reasons, passed themselves off as men to obtain something: power, money, pleasure, education, and so on. You became intrigued by these cases when you learned that 250 years before you were born, a woman had been executed in On the Germany. same day. Yeah, on the same day, for passing as a man and being found guilty of sodomy. The last case of its kind in the country, in Germany. What sparked your interest in this story? Um, It was a very long time ago. No, but I still remember. Oh, I okay. was deeply touched by the idea that someone is not able to live something that he or she can find in others so easily and so normal in everyday's living. I mean, this person, this Katharina Link, that was her name. She might have been a lesbian. We don't know, because there hadn't been words for it or an idea that this could exist in this century. But she saw that living in trousers was something others could do, and she gave it a go. And well, we all know the ending of her. She was executed. And thinking about freedom and doing something about self-authorization, when you really want to achieve your own goals, this was something that attracted me from the very beginning. Why is there something that I am not allowed to live and you are allowed to live? On one part of the script, in one scene of the movie, Rose says, there's so much more freedom in trousers, and it's only a little bit of cloth. So, well, I choose trousers. So I put on trousers. Put on trousers. It and defines the film for me. That Yeah. sentence defines the film. And I mean, this is, I think, where we can all relate to it. A trouser is just a symbol. And there are so many symbols in society which are just there to define the others. And why is it always so important for society to have so many different others to rely on? And that there can be some very small elites and so many of the so-called others. This was something I was very intrigued to talk about. And of course, it's also a film about feminism and women's rights. I mean, as I said, the trouser is just a symbol. I can remember in the very early 70s, I was just a little boy. I mean, in Austria, there hadn't been that there was a law finally made that allowed women to have their own keys to Wow. houses and an apartment. One of the very first memory of myself, I think I was 2 or 3 years old, was my mother, because she was not allowed, because my father somehow was an idiot, and she was not allowed to have her own key. And so the very first memory of myself is my mother putting a shoe in a door so that she can go to the basement to get something to eat. Or in the early 70s, still women hadn't been allowed to sign their own working contract. So the father or the man has to be there and give his signature, so that women had been allowed to go to work. So, and it's not so very much, not so long ago. And Yeah. a signature is just a symbol too. A key is just a symbol too. And we still have it nowadays. I mean, women not earning the same amount of money like men, or our health, the medications are for the male body and not so very much for the female body. So there is a lot of injustice right now. And so these are lots of issues, lots of themes which this so-called period movie is dealing Yeah. with.
But it's at the end it's about an utopia. It's about how we could live together and make it work. Because Rose, she's not an eccentric character. She does not want something very eccentric. She just wants to live the norm. She just wants to have this farm and work hard and give work to others and pay others and be aware of her own existence and be able to finance her own existence. That's all she wants. Yeah, what I really found really frustrating was the way that she contributed to the community, and even so, they were ungrateful. Yes, sometimes we are very stupid as a society. Yeah, because sometimes the film we rather cut off our legs than accept that the person who could be very useful in the society is a little bit different. Because what Rose does, the farm is going to be a success. And as I said, she's giving work to others. Exactly. She saved the life of someone. She's able to write and read, and she passes this knowledge on. So she could be a success to society, but at the end of the day, it's much more important when they find out that she's not a real man. That's much more important, not what she can bring society, but that the 2 or 3 or 5 more centimeters she does not have in her trousers. That's much more important. And I mean, this is what comes back and again in waves in society. That, as I said, we'd rather amputate our own legs than cope with the so-called others. Yeah, and in that way, the film is about us, is about our limitations, our beliefs. It is impossible to walk out of the film without feeling a little hurt. But let's talk about Sandra Hüller. For me, she's one of the best actresses of her generation. It definitely is. And definitely. And such a wonderful human being, I have to say. She feels like a really approachable person. And I went to the film with a lot of excitement because I knew she wouldn't disappoint. She's restrained yet expressive. She's silent a lot of the time, but yet she is impossible to ignore. And in the end, she brings an emotional depth to the film that it might not have had at first, given its initial hardness. And my question is, how was the process of building the character's physicality, and what surprised you most about her performance? I can start with the second part of the question. Of course. What is so very much impressive is I don't know how she does it. Is it because she's actors so are really mysterious, right? Yeah, is it because she's so well trained, or she has so many experiences right now? But it's just you talk about the moment, you talk about the scene, everyone gets ready, and there it is, just like that. And I mean, it's clear that those high emotions, which are also in the movie, you cannot repeat this 100 times. Of course. Of course not. But okay, we did this. What can we do now? Bam, there it is. So I ended up completely frustrated in an editing room because we had so many different approaches to different scenes, and everything was pitch perfect and well done. So I had to decide, okay, is this better to take this emotion or that emotion? I don't know how she does it. It doesn't take much time. She steps into it. She steps out. I mean, she's brilliant. I've never before worked with someone at that level, and she doesn't make big fuss out of it. So it's all about the work. This is something I really adore about Sandra. There's no, no diva bullshit or something like this. She's a hard-working person. She's just there. It's not about blah, blah, blah. Come on, let's do it. Let's do it. She really wants to work, not much talking. We met at the beginning. We read the script, I think 3 or 4 or 5 times together. And we talked about each and every scene and said, okay, what might be the most interesting thing to do here? What might be the main emotion? What might be interesting? What could be different? Blah, blah, blah. So we decided on the table. And then on the day of shooting, it's just the agreement in the morning. Are we still feel comfortable with what we decided on weeks, maybe months ago? Yes, we are. And then just let's go. Not much talking. I mean, when you have someone like Sandra Hüller
the best thing to do is to get out of the way, not start to confuse situations or whatever. I mean, the script, when I have a very own way of writing my scripts. I'm always writing in prose. So my scripts are not just, short descriptions of A, B, walks there, sits down, blah, 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 and then dialogue. There's lots of pages with prose, thoughts of the characters, feelings of the characters. It's like a novel, written like a novel, and sometimes there's direct speech. And when it comes to funding, I always have to bring this novel in a certain kind of form that the money people have the idea that this could be a real script. But as Sandra said in an interview, it has never been a script to her. It has always been something like a poem. She's never seen something like this before, and that was very interesting for her to work like this. So to my mind, there is lots of clearness and every detail before we start to shoot and before we come on set. So I hope that I can answer all the questions before we even enter set, so that there's just room for the acting and not for discussion or for being insecure. What is this? I love the idea that having lots of time before we go to shoot the movie, so that every uncertainty, that every discussion, every idea can be brought up before we get into costume or makeup department and before we step in front of the camera, so that we just can focus and just can concentrate on delivering. And my films are very well prepared, so the way we are shooting it, so every member of the team knows, okay, from line to this line, the camera will show this and that and this and that. So when you are very well prepared, sometimes you can finish the day of shooting at 2 p.m. in the afternoon or 3 p.m. in the afternoon, and then you have the freedom for, I don't know, is there something else we want to try? Improvisation, because I now have the material I need for the editing process, but now we did it, but now we can be completely free. And if we if we are interested in, we can do some improvisation. And sometimes we did, and sometimes we just went home at 3 p.m. in the afternoon. Resting is also important. Yeah, a happy film team is the best film team you can wish for. I think we shot almost an entire year because Rose tells about the last 3 years of the characters' life. And so we started shooting in April 24 and we finished shooting in February 25. And I think during the entire shooting process, we just went overtime once for half an hour. Wow. And how did I come up, or how did we come up with the character and how we did it? I mean, as I said, there was lots of things already written in the script. The bullet she's carrying around with her, and whenever she takes the bullet in her mouth, and what this might be, and why she's doing it. And at the beginning, we talked about, okay, should Sandra change? Should she go to the gym and get a different body? And should we lower her voice in acting? But then when we sat in front of each other, we just found out that my voice is higher than her voice. And then we started to laugh because at this very moment, it was so senseless, the idea that an actress should speak in a lower, in a deeper voice for a director who's the man and he's in a higher voice. So we just said, no, let's not get into pretending. Let's take everything we have, because at the end of the day, it's not about that someone is really believing or that we can make her really to become a man, because we don't know what this means, being a man. Let's much more focus on the society and how they are dealing with something, and not getting too close to the idea of a society, what a man could or should be. Very well. And of course, the scar in her face and the costume had been very helpful. I mean, half of her face is frozen by this scar she got from some war action. She just returned. And I mean, for every day's shooting, Sandra had to
get rid of her female body. So she had her breast on her body, and she has this tiny little thing when she pretends to pee as a man. She has this horn from the cow, and we don't see it only twice in the movie, and not even on her body. But Sandra decided that it would be very interesting for her to have this on her body during the during the entire shoot. And she said it's interesting, it's very helpful. Sandra is very hands-on. She always needs the things, the material, and so this was very helpful that we shot on a set which was built 360 degrees. So the house was totally built. You could make fire there. We cooked there. We slept there. The church was entirely built. So everything was there. It was so real. The animals were there during the entire shoot. They had to work. We see the work in the movie. So this was very helpful just to have those things. And you do not have to pretend that much. It's just that it's very helpful for the actors that they Very do well. not have to pretend, that they Yeah. just can rely on things that they are there. And narration is everywhere. So it was very easy for them sometimes. Very well. Marcus, I have only one more question. The third act of the film, without getting into spoilers, really reminded me of some work by Carl Theodor Dreyer. What does this ending say about the collective responsibility? When does a community become complicit in what it allows to happen? Personally, I think every day and every second. I mean, this has not so much to do with the movie, but I think I worked as a professor for 14 years. I was teaching the acting people, and then I went to Film Academy, and then I was teaching film students. And for some time, I had the feeling that we lived through a very unpolitical period, and people were not so much interested in being political. But I think this is nothing that we can keep on like this. And we again have to understand that everything we do is a political action, is a political thing. Even if we say we don't want to engage, that's a political statement. So I think that society is in every second in everything we do, and is responsible for everything in every second of our daily life. So is it with the last chapter of Rose? It is when it becomes evident that we'll, as a society, let some things happen that are profoundly unjust and unfair. And sometimes it is revolting. It is truly revolting. Yeah, but that's very interesting to talk about, because to my mind, freedom only exists within borders, of course. Otherwise, it would have been chaos. And I mean, we as societies have designed our borders. We call them laws or moral or ethic codes or whatever. So there are borders in which we can live and be free. But do we still live like the codes we agreed on? Yes or no? I mean, it's very hard to talk about this without spoiling the movie. Yeah, but I think this is the perfect moment to invite the people to see Rose, which premieres here in Portugal at Indie Lisboa, at the film festival Indie Lisboa. And I hope the screening is full. Marcus Schleinzer, thank you I so hope much. so, because it's a beautiful and well done movie, and it's beautifully shot, and it's a very, very beautiful story with a brilliant Sandra Hüller and a great new coming ladies, Caro Braun, which is excellent as well. I echo everything you said. All the best with the film's release and promotion. See you at the movies. Mas que bela conversa, Sr. Bernardo, sim senhor. Olha, sobre cinema, sobre este filme em particular, e sobre uma grande atriz, Sandra Hüller, para quando a entrevista com a Dona Hüller, Bernardo. Olha, no que depender de mim, mais cedo que tarde, mas eu suponho que uma atriz com o talento que ela tem tenha mais que fazer.
tenha mais que fazer. Não digas isso. Olha, o senhor Marcos também, e está aqui, e esteve aqui a falar contigo e muito bem, e aceitou e ficou É todo verdade, contente, estás a é ver, verdade. Bernardo? Portanto, nunca se sabe estas coisas. Foi impecável comigo e está entusiasmado com o filme. Nota-se que, lá está, depois de 8 anos a trabalhar num projeto, vê-lo, primeiro, terminá-lo é logo motivo de orgulho. E depois ter repercussão nas pessoas da maneira que está a ter, ele ainda só está a passar por alguns festivais, chega agora ao Indie Lisboa e é a primeira vez que os nossos compatriotas vão ter A acesso oportunidade de ver. à oportunidade de ver o filme e eu penso que vão sair da sala completamente abalados, porque de facto temos aqui uma história que não prima pela originalidade, ok? Não prima pela originalidade. No entanto, a abordagem e a maneira como o tratamento é executado é excepcional. É excepcional. É um filme muito tocante, algo austero, uma fotografia a preto e branco, que nos leva à Alemanha no século XVII, durante a Guerra dos 30 Anos. E temos aqui um soldado chamado Rose, que chega a uma aldeia e rapidamente se integra na comunidade, só que este segredo, este fator biológico acaba por levar a melhor, porque a Rose, interpretada pela Sandra Hüller, claro, faz-se passar por um homem e lá está. Há aqui uma série de riscos envolvidos, só que aquilo que no filme deixa moça é o facto de ser uma história brutal, sem ser necessariamente desagradável. É um filme que, em última instância, é sobre a estupidez humana, sobre a forma como os costumes imperam sobre a razão e dessa forma se perpetuam. E, portanto, os mecanismos de opressão das mulheres mudam, mas a barbárie, infelizmente, ainda rima muito com os nossos dias. Portanto, mesmo quando um filme realizado hoje, estreado hoje, é um filme de época e nos leva até ao passado, há sempre uma motivação do presente. E neste filme essa motivação é premente porque continua a haver o sexo forte e o sexo fraco e as instituições encaram o sexo fraco de forma desigual. E esse rosto da Sandra Hüller acaba por ser aquilo que confere grande humanidade ao filme, porque é uma interpretação contida que no terceiro ato nos transporta para filmes como A Paixão de Joana d'Arc, e o próprio realizador imprime aqui um minimalismo religioso, o branco das paredes é proeminente e a Miss Hüller revela um desespero controlado, uma dignidade nos seus derradeiros momentos que é simplesmente avassalador. E, portanto, além deste aspecto dramático da parte da Miss Hüller, há também um outro aspecto que me marcou, que tem que ver com a sutileza da banda sonora da Tara Nome Doyle, que é outra grande fonte de patos e de tragédia. É coral, é íntima e faz com que as personagens se sintam vulneráveis num ambiente de folk muito expressivo. É um preto e branco que não tem muitos contrastes, mas permite-nos, é o suficiente para absorvermos as informações e contemplarmos. Há um grande fator de contemplação no filme. Cenário, exato. Exato, numa história que em hora e meia também acaba por ser muito depurado. É um filme que nos diz o essencial, às vezes até é seco, mas essa secura tem que ver com o movimento da história e com o facto de caminharmos para a condenação inevitável. E, portanto, este Rose é um filme que não podes deixar de ver no Indie Lisboa ou efetivamente quando estrear em termos comerciais. De um realizador que já me tinha abalado no filme Michael, sobre a história de um pedófilo desolado. Deixou-me marca. Entretanto, o realizador fez outro filme e teve muito tempo sem vir a público, mostrar novos trabalhos, e eu estou entusiasmadíssimo para dar a conhecer, para comentar e continuar a falar do Rose. Portanto, muito bem. É isto que eu quero, que vão ver o filme, porque é de facto um triunfo em vários aspectos.
Muito bem. Sabes que tu assustaste-me ali há pouco, por momentos, ali, aquele meio segundo. Pensei que quando disseste do Michael, eu assim, mas o Bernardo está bem ou já beu uns copos a mais? Pensei que estavas a falar do Michael, daquele do Michael Jackson que está agora no Chile. Não. Assim, mas o Bernardo está É. bem? Depois é que eu percebi. Calma. Não, foi aquele meio segundo que a pessoa pensa, é lá, será que a pessoa está a falar disto? Depois, não. Ok, pronto, está tudo bem. Não, é um filme que ele realizou em 2011 que também tem aquele aspecto perturbador, não só da temática, como depois na condução da narrativa, que não é explícita, mas que bebe muito do poder da sugestão, sabes? Muito bem. E o Bernardo mais novinho, a ver aquilo, meio que ficou assim um pouco perturbado. E portanto eu já sabia que isto ia ser um filme relativamente pesado, Exato. mas tem tanta humanidade da parte da protagonista que é incrível. Nós vemos-la nos registros mais dispares. Ainda há pouco tempo vemos-la no Project Hail Mary e ela encaixa que nem uma luva num cinema comercial de grande público, um blockbuster, e agora vemos-la no cinema de autor, onde requerem, tal como no Anatomia de uma Queda, uma ou na zona de interpretação, interesse, por exemplo. ou na zona de interesse, uma interpretação física muito metódica, mas nada exibicionista e com um controle, uma capacidade de controle, de integração das mais variadas narrativas, que eu tenho que lhe tirar o chapéu e assumi-la como uma das grandes atrizes da nossa geração. E, portanto, mais não seja se não for pela história, se não for pela fotografia, se não for pela banda sonora, vão ver o Rose pela magnífica performance da Sandra Hüller. Muito bem, muito bem. Uma grande recomendação que eu estou muito, muito interessado. Era também um dos destaques meus do Indie Lisboa, assim que via a programação. Portanto, quero muito, muito ver. Eu gosto muito também da Sandra Hüller. Ela é muito, muito boa atriz e quem sabe, olha, se este Rose não a leva por mais bons caminhos e nomeações e prémios mais perto do fim do ano ou para o ano que vem, nomeadamente para os Oscars, que é assim que se começa alguns filmes, quando estreiam assim em Cannes ou noutros festivais. E o Indie Lisboa também às vezes tem alguns filmes que chegam à estatueta dourada e por aí fora também outros prémios. Portanto, este episódio é um episódio, como tinha dito logo desde o início, literalmente, um episódio especial, especialíssimo, aqui dedicado ao Indie Lisboa. Temos também dado destaque aos festivais de cinema em Portugal, que é cinema, não é? Que estreia em salas de cinema, mas neste caso só nas salas do Indie Lisboa. Portanto, convido-vos a todos e a todas para irem ver a programação e se quiserem, obviamente, seguir estas recomendações que trouxemos aqui, estas entrevistas, espero que tenham gostado. Portanto, é um episódio especial. O Bernardo tem andado aqui muito ocupado com as coisas do ICA e eu também aqui com outros afazeres, digamos assim. Mas estaremos para cá também depois num episódio normal, está bem? Em breve. E é isto. Olha, espero que gostem. Vão ao Indie Lisboa e vejam cinema ou vão à praia. À praia não, já não está muito bom tempo. Portanto, é isso. Não é, Bernardo? Eventualmente vai chegar, mas lembrem-se que o ar-condicionado do cinema não falha. Até à próxima. Até à próxima.